Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana e hoje, baguncinha. Então vamos lá? Bom, o programa tá sensacional aqui, a gente vai começar diretão com o nosso queridíssimo índice Bovespa, mas ainda nesse programa você vai ver muita coisa. Meu filho, você vai ver coisa, tem coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver nos meus 60 anos de vida. Raul, mas você tem aí 33 anos, eu tô dando esse tempinho que falta de margem, porque eu nunca vou ver nada como aconteceu essa semana aqui. Então o Ibovespa aí, com 177.866 pontos, achei até estranho. Cresceu 3,15% na semana. O Ibovespa, quando começa a crescer assim, é maior presságio. Olha a curvinha gostosa aí na A gente é acostumado com ele cair. E o AUVP11, que replica o índice fundamentalista da AUVP aí, o que ele fez? Ele subiu 4,37%, mostrando que essa cadela do Ibovespa não serve pra nada. R$ 123,47 o fechamento aqui. E é muito mais barato de comprar também, né? Porque você tem 100 mil pra comprar o Ibovespa. Não, é muito mais divertido também. E a diferença dos dois índices é que um olha para empresas de qualidade e o outro olha para empresas, né? Isso é o Ibovespa, que ele olha para empresas. E o que fez os índices aí dar essa disparada na sexta-feira foi o principal indicador de inflação do Brasil. Eu vou te contar por que esse dado foi tão surpreendente. Se surpreendeu? Muito. Me surpreendeu. A gente também vai falar da confusão toda que tá acontecendo lá no Oriente Médio, depois do Trump rasgar o acordo que ele tinha feito com o Irã. Rasgar entre aspas, tá? Não tem mais papel nesse tipo de acordo, não. É só de boca hoje em dia. Vamos entender o impacto dessa reviravolta no preço do petróleo e das ações brasileiras. Mas a gente começa aqui nosso giro com outra... Pode chamar de treta? Pode. Que deu o que falar aí nessa semana. Não, um arenga. Que foi a disputa do Flávio Bolsonaro com o Lula para ver quem bota o maior na mesa. Detalhe, nenhum dos dois tem suficiente para isso, a gente sabe. Mas o que tá por trás dessa nova disputa dos presidenciáveis é aquela investigação do governo americano sobre as práticas comerciais injustas do Brasil. Isso segundo Donald Trump, né, que tá dizendo que é injusto. Injusto mesmo, sabe o que é, Donald Trump? A gente não tem uma fábrica de carro nacional porque os senhores nos atrapalharam. Injusto, sabe o que é? Não tem uma ferrovia dentro desse país, mas ninguém tá falando nada. Sabe o que é mais injusto ainda? A gente tem importado a obesidade. Isso é. Porque isso aí não era coisa nossa. Você já viu brasileiro comendo pizza no café da manhã? Agora tem. Sabe o que é mais injusto ainda? Kit Kat. Puta que pariu, ruim pra caralho. Óleo de palma, né? E eu era mais fino quando eu não comia tanto McDonald's. Então isso aqui é injusto. Vai exportar esse McDonald's pra cá e não trazer várias outras sanduicherias, só tem por lá, cara. Então o melhor deixou lá. Você tem ali diversas outras opções, né? Pô, até o Wendy's faliu aqui. Não tem nada. Não tem um White Castle, não tem um Five Guys. Então assim, trouxe o McDonald's e deixou lá. Isso é injusto, né? Práticas comerciais o quê? Injusto. Mas segundo ele, injusto mesmo é o Brasil nessa relação com os Estados Unidos aí, que pode resultar numa nova tarifa de 25% sobre as exportações brasileiras aí. Vai tarifar nada, já recebeu 50 cartinhas. É o truco que mantém isso aí por pelo menos 45 anos. Mantém pra eu ver. Na semana passada, o governo tinha mandado um documento defendendo o Pix e se justificando pra tentar se livrar da tarifa. Tá igual você quando é pego traindo, né? E agora foi o Flávio Bolsonaro quem assumiu um certo protagonismo nessa história, indo lá pros Estados Unidos conversar com o alto escalão do governo Trump, que não deve ser tão alto assim também não, e participar de uma audiência pública da USTR, que é o órgão que fez o relatório pedindo a taxação extra pro Brasil. Isso aí causou um pouquinho de ciúme no pessoal da esquerda, e o que a gente viu foi mais uma guerra de narrativas aqui no Brasil. O Flávio foi taxado de quê? Traidor da pátria, safado. Porque comeu dos girafas. Mas o fato é que ele também se posicionou contra o tarifaço, defendeu o Pix, falou que gosta do Pix, né? Que ele mesmo usa bastante, que o pai dele foi que fez. Mas tem um vídeo do Bolsonaro, isso aqui a gente precisa reconhecer. Quando fala pro Bolsonaro do Pix, ele fala: negócio de aviação, né? Parabéns pelo Pix, presidente. Tem uma. Obrigada, tem uma terceira semana que vai praticamente desargumentar tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Acho que o Lula e o Bolsonaro, na verdade, eles nunca fizeram um Pix. Eu diria isso pra você, eles não têm a menor ideia do que é um Pix. Porque, assim, se você soubesse o que é o Pix, o Lula, ele já não tinha feito as frases que ele fala fora de tom do Pix, é que agora ele é o grande defensor do Pix, mas um tempo atrás tinha umas frasezinhas meio torta. E o Bolsonaro, se ele gostasse do Pix também, não tinha confundido com a aviação. Lembrei do Haddad falando do CMN. Nossa senhora, cara. O CVM vai voltar a ser o que sempre foi. Planejamento, Fazenda e Banco Central. Então o Flávio Bolsonaro defendeu o Pix e ficou do lado dos empresários brasileiros que também foram pedir para o governo americano desconsiderar esse relatório do Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos. Deixa pra lá. A fala do Flávio Bolsonaro foi vigiada de perto por um observador do governo Lula, mas o tom dele também foi bem mais político, porque, no fim das contas, ele sabe muito bem que quem mais vem ganhando na queda de braço com o governo americano é o próprio quem? É ele. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá.
traz a esperança. Só ficou na esperança mesmo. O Lula traz a esperança. Todo ano o povo tem esperança de que o país vai ser melhor no governo. Eu nunca vi um país tão esperançoso quanto o Brasil. A gente acreditou que ia ganhar a Copa do Mundo. A gente acredita que o país vai ser lindo. A gente acredita em eleição. A gente acredita em toda coisa, a gente acredita, né? O que vocês não entenderam ainda nesses anos todos, vou falar uma coisa pra direita, né? Essa história do tarifaço, tarará, e todas as outras histórias. O PT, ele nasceu para fazer oposição. O PT é tão de oposição que quando o PT ganhou, uma parte do PT virou o pessoal para fazer oposição. Só pra torcer contra. Só pra torcer contra. Então, a grande questão é que toda vez que você coloca o PT na oposição de alguma coisa, eles vão muito bem. Porque o discurso do Lula inteiro sempre foi esse. O que o Lula é ruim é de fazer governo, mas de oposição ele é maravilhoso. Se for pra apontar o problema, ele é maravilhoso. Se você quiser pegar o resumo de quando o Bolsonaro tava governando, rapaz, o PT tinha solução pra todos os problemas do Brasil. Não tinha um problema que eles não tinham uma resposta. Era assim, muita coisa. Então, quando você pega o Lula e coloca nessa situação pra ele, fica confortável. O que ele gosta na vida é isso. Você tá dando pra ele, assim, tudo que ele tem um sonho na vida dele, falar mal dos Estados Unidos, que ele é profissional nisso. Você pode discordar de qualquer coisa, menos que ele é profissional nisso. Ele faz isso há mais de 60 anos que ele tá falando mal dos Estados Unidos. Então, assim, fora sujar o macacãozinho dele lá naquela... Petróleo. De petróleo e tal, foi isso. A decisão final dos Estados Unidos deve sair nessa semana, mas o Flávio já disse que esse imposto extra de 25% aí tá vindo no pior momento possível e só vai fortalecer o Lula. Ele foi até no sentido contrário e propôs a criação de uma zona franca de livre comércio sem imposto entre os dois países. Ah, que maravilha. O fato é que essa história toda acabou sendo um teste para os dois candidatos já pensando nas eleições de outubro, né? O Lula tá se movimentando, aproveitou nessas últimas semanas aí para fazer vários eventos, inaugurações, até fábrica de linguiça ele tá inaugurando. E deve lançar oficialmente a campanha de reeleição no dia 2 de agosto aí. Ele vem costurando alianças aqui nos estados, né? Inclusive tentando fechar a chapa do PT aqui em Goiás. Aqui o PT não se cria, muito difícil, né? E do outro lado, o Flávio tá tendo problemas com a base dele lá onde? Lá no Rio de Janeiro, por conta das operações recentes, né, da Polícia Federal que atingiram alguns nomes aí cotados para compor a chapa, principalmente pro Senado. Ele também tá tendo que prestar conta sobre o envolvimento aí de um cara, ninguém lembra mais não, né? Mas era um cara chamado Daniel Vorcaro, fazia festa com astronautas, sei lá o quê. Esse negócio diferente. E nessa semana a defesa chegou a pedir pro presidente do STF tirar o processo sobre os repasses pro filme Dark Horse, o Cavalão Preto, do ministro Flávio Dino, que foi indicado pelo Lula, né? Então fica meio estranho, e passar pro André Mendonça, que foi indicado no governo Bolsonaro e é o relator dos processos envolvendo o Banco Master. Enquanto isso, no Jardim do Éden, o Flávio continua tentando fazer as pazes com a Michelle Bolsonaro. Diz que tá aberta ao diálogo e até começou a dar mais visibilidade para a própria esposa, a Fernanda, esposa do Flávio Bolsonaro, numa tentativa de manter a proximidade com o público feminino. Já a Michelle manteve a palavra, abriu mão da presidência do PL Mulher e nessa semana ela já lançou o Movimento Imparáveis, que também vai promover as pautas conservadoras e tentar ampliar a presença feminina na política. Acho que a pessoa com mais bolas da direita no momento é a Michelle Bolsonaro. Uhum, é mesmo. Mais que muito macho. Muito mais que todos nesse momento, né? E olha que eu nem gosto dela, sendo bem sincero. Eu acho um absurdo a gente ter mais uma candidata possível vindo do Bolsonaro. Mas, inclusive, saiu pesquisa aí falando que 15% das pessoas falando que ela é a mulher mais poderosa do Brasil. A mais poderosa do Brasil? É, mas também quem tá competindo poderosa associado? Quem que é a outra? Não sei. Realmente, ela deve ser, eu diria que 80% de chance dela ser a mais poderosa do Brasil no momento. Quem que é a outra mulher poderosa do Alcione? A Alcione é poderosa. Não, mas tem uma mulher também muito poderosa. Mas eu não vou entrar nisso, não. A Dilma. Não, que controla a casa, controla tudo, cara. É. Mas eu não quero entrar nisso, não. A Raíssa, esposa do Lucas. É verdade. A esposa do Lucas, ela tá controlando, inclusive, esse programa, pra vocês terem noção, tanto que o trem é sério. Inclusive, vou até agilizar aqui, viu, Raíssa? Perdão aí, porque... O Lucas tá atrás da câmera aqui, já louco. O fato é que todas essas tretas internas e externas estão afetando a performance do Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Ele continua atrás do Lula no primeiro turno. Ih, Lula levou por trás. E considerando que só os eleitores de São Paulo aí, o último levantamento do Datafolha também mostrou uma vantagem de 5 pontos percentuais para o Lula também no segundo turno. E é bom lembrar que o Lula ainda pode destravar mais capital político, se conseguir resolver as tretas com o Congresso Nacional e aprovar alguns projetos que têm muito apelo popular. Entre eles, o fim da escala 6x1, que o presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, está sentado em cima, mas ele fica sentado em muita coisa, esse Davi Alcolumbre, né? E é claro que qualquer melhora na economia aí também pode acabar ajudando o governo, mas esse é um tema muito mais complicado para o Lula, que desde o início do mandato, ele está sendo visto como um presidente gastão, que todo dia aumenta algum imposto. Mas que bobagem, quem tá falando isso dele? Um homem que nunca gastou nada, né? Um homem humilde. Você não pode nem criar
um imposto por dia que, nossa senhora. A boa notícia é que, pelo menos, olhando só pra essa última semana, a inflação deu uma segurada aí, né? Ela subiu só 0,16%. Subiu pouco. Veja como isso é bom, a Miriam Leitão. E ficou abaixo do esperado pelos analistas. Caiu pra 4,64% nos últimos 12 meses. Esse programa aqui é feito pra gente arrumar confusão com todo mundo. A gente tem que parar de fazer essas piadas. A gente tá xingando todos os lados. Não escapa nem a Miriam Leitão. Não tem nada pra gente falar do Nicolas hoje, não? Pô, o Nicolas, inclusive, falaram que ele que fez a Michelle falar mal do Flávio Bolsonaro. Ele falou, se isso for verdade, eu entrego meu carro. Então não deve ser verdade, não. Ele não ia mentir uma coisa dessa. Qualquer coisa ele faz uma caminhada e resolve isso. Mas ao mesmo tempo que o mercado tá revisando para baixo as projeções do IPCA pro fim de 2026, na casa de 5,30%, esses mesmos especialistas estão mantendo a visão de taxa de juros ainda muito alta, né? De 14% ao ano lá no fim de dezembro. E isso é meio antagônico, né? A inflação cai, mas os juros continuam lá em cima. O fato é que esse alívio na inflação, mesmo que temporário, ajudou muito nossa bolsa de valores a acelerar na sexta-feira e bater mais uma semana de alta. E o resultado só não foi melhor por causa das notícias lá de fora. Os Estados Unidos e o Irã quebrando o acordo de 60 dias que parecia certo e voltando a deixar o mundo em alerta por causa do petróleo produzido lá no Oriente Médio. O que a gente viu foi um monte de notícia contraditória, com os dois lados voltando a se atacar. Foram mais de 170 alvos só no Irã e várias bases americanas bombardeadas na Jordânia, Catar, Kuwait e Bahrein. E aí cada um saiu falando que o outro quebrou o acordo de cessar fogo primeiro. E mais uma vez, tanto os Estados Unidos quanto o Irã restringiram a passagem de navios, incluindo os petroleiros aí no Estreito de Hormuz. E para quem achava que já tinha acabado aquela montanha-russa no preço do petróleo, o que a gente viu foi o barril voltando a subir e bater os $80 e depois estacionar perto de onde? Dos $76 no fechamento da semana. Isso, inclusive, aí fez o governo brasileiro deixar para a semana que vem a decisão sobre manter ou não o subsídio da gasolina. E lá no Congresso, eles acabaram prorrogando por mais 60 dias a medida provisória que autoriza manter, né, esses subsídios aí para tentar segurar a alta dos combustíveis. E com essa camada extra de insegurança no mundo, o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, você que nasceu da década de 90, você ouviu muito falar do FMI, né? Na década de 70 mais ainda, na década de 80 mais ainda. Cada década que passa o FMI você ouve menos falar. Tem acreditado que a inflação não vai cair no ritmo que eles esperavam, então até prevendo um crescimento menor do PIB global em 2026. E quando a gente olha para os indicadores aí, né, o efeito de todas essas notícias no fechamento semanal é o seguinte: a gente tem essa alta considerável do ALVP11, né, as bolsas americanas subindo bem menos, o índice de fundos imobiliários, que é o IFIX, com uma leve queda, deu uma brochadinha. É porque também quem investe mais em IFIX já tá mais tranquilo, né? Menos volatilidade. Né? Menos volatilidade. O dólar também caindo para R$5,11, e o Bitcoin e o Ethereum um pouquinho acima do 0 a 0, né? Pelo menos até o fechamento dessa sexta-feira à noite. Agora é o seguinte, diante desse cenário econômico todo, algumas pessoas poderiam pensar que está num mau momento para investir. Olha o que eu vou te mostrar. No ano passado, a gente teve a criação de mais de 9.500 novos milionários no Brasil. Então são pessoas que enriqueceram. É um dos maiores números da nossa série histórica. Como é que isso se dá? Quando você tem uma taxa alta de juros, né, com uma sequência de cortes objetiva, como a gente teve ali por volta de 2020, né, até 2021, aí depois a gente pegou uma ressaca subindo as ações, aí depois se repetiu o mesmo ciclo. Esse ciclo ele fica muito óbvio. Então é muito fácil para quem sabe o que está fazendo conseguir ganhar dinheiro. Se você não está investindo bem nesse momento, é porque você é bobo. Então, o que você pode fazer? Deixar de ser bobo. Entra aqui em alvp.com.br, vou deixar o link aqui na descrição. E se você vier do Giro da Bolsa, como você é uma pessoa bem-humorada, um cara amigo da gente, você vai ganhar um presente, porque tem turma nova da UVP começando no final desse mês. A gente vai inaugurar uma turma especificamente no dia 31 de julho. Então, cara, entra lá, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir, e lembrando do compromisso da UVP. Se você não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. O nosso amigo Casimiro, infelizmente hoje ele teve que dar uma rapidinha. Então a gente vai ter que perguntar pro nosso amigo Ricardo, o que é uma rapidinha, Ricardo? Uma rapidinha é uma coisa boa para se fazer quando você iria para uma carreta furacão, mas infelizmente o evento foi desmarcado em cima do laço. Você tem pouco tempo para resolver os seus problemas. Carreta furacão, cara? Que coisa específica, né? Você ia pra carreta furacão hoje, sexta-feira? Eu não tô falando de mim, isso aí. Eu ia. Pior que eu ia mesmo. É o que eu ia também. Isso aí. Tem uma amiga nossa que tá de aniversário hoje, com a cara dela aqui. Essa amiga nossa trabalha como consultora do canal, né? E a Robertinha não só trabalha como consultora, como ela tem 1,47 m, controla aí um império bilionário. Ela sabe que ela controla mais de R$1 bilhão aqui no time dela. Manda nos caras tudo, os marrões. Patrimônio gigantesco. E ela só gosta de mandar em homem alto. Que ela já falou pra mim que não gosta de mandar em baixinho, não. Os baixinhos ela manda tudo pro outro time, que ela gosta de mandar em homem alto. E aí ela tá de aniversário e a gente tinha organizado uma surpresa pra ela. A gente tinha organizado
uma carreta furacão, com o Luigi, com o Mário, com o Fofão. Carreta Furacão, pra quem não sabe, é um evento que toca música clássica. Toca música o pessoal clássica. serve vinhos internacionais, uma carta diferenciada. Ernesto Avion. Algo à altura de uma consultora desse Sim, padrão. claro. Mas aí o que aconteceu? A gente deixou isso por conta de um outro amigo nosso, que é o João, que é o responsável jurídico da nossa corporação. É, o cara que não deixa a gente fazer merda. O cara que censura esse programa. Isso. E aí o que aconteceu? Ele esqueceu. É mais ou menos o que ele faz com os processos que chega aqui de corretora, de banco. Esquece. Então, rapidinho, não é nada disso, não. É uma notícia que não é nem relevante ao ponto de ganhar o destaque, nem irrelevante ao ponto de ficar fora Alguns do programa. até são, mas eu fiquei com preguiça e coloquei nas rapidinho. As CIAs brasileiras, companhias aéreas aí, elas lucraram 4,3 bilhões em 2025, no melhor resultado após 5 anos de prejuízo acumulado. É engraçado, né? Foi só lesar os investidores pequenininhos, imprimir ações novas e começou a dar lucro. O relatório da ANAC mostrou a melhora na taxa de ocupação dos aviões, 83,6% e um recorde de 101 milhões de passageiros no único ano. Você culpa o Lula? Não. Você culpa quem? Não culpo ninguém. Então isso aconteceu aleatoriamente. Ele falou que o brasileiro ia voltar a voar, que ia ficar parecendo uma rodoviária, o aeroporto. Não, mas não. Os preços das passagens ficaram quase 4% mais baratos no ano passado. Mas eu não sei se é isso, não. Você não acha que foi os eventos que a gente teve esse ano? Ah, não, mas isso é 2025. Então, no ano passado teve muito evento. É da UVP, é verdade. Não tô falando da UVP, não. É porque teve o evento MotoGP, teve muita coisa aqui no Brasil que teve... Ah, não, mas fora isso aí dos não grandes movimenta centros. tanta economia quanto o pessoal da UVP, não. Uma coisa é MotoGP, outra coisa é o VP. Você viajou ano passado, o que você foi fazer? E diz o seguinte, né? Você tá achando que isso tem a ver com o Lula ou não? O Ricardo, ele acha que não. Eu acho também que não. Mas acho que tem porra nenhuma a ver com o Lula. Tem nada mas a ver com a despiora da economia. Mas se eu fosse o governo, eu postava comemorando. Sim, claro. E o Senado aprovou a criação do Pix Pensão, projeto de Tabata do Amaral, né? Isso. Que permite o pagamento automático de pensão alimentícia direto para a conta do beneficiário, na prática da mãe. Já na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota criou uma comissão especial e indicou o relator da PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no caso de crime grave. Já devia ter reduzido. Isso aqui, por favor, né? Tem outro projeto muito bom também, que é o projeto do Kim Kataguiri, que termina com a pensão socioafetiva. Isso é loucura também. Então, divulga aí o projeto do Kim Kataguiri, que termina com a pensão socioafetiva. O ministro da Fazenda, Dário Durigan... Dario. Eu vou chamar ele de Dário. Eu não consigo ler uma p... do nome, chama Dario. Dário Durigan disse que 56 mil sites, aplicativos e plataformas de bets ilegais... Não, aí é Dario. Pô. Já foram derrubados aí pelas autoridades brasileiras. A primeira coisa que vamos ter que bater pra... Dario. Põe aqui na minha camisa. Sou fã do Dario. Eu daria pro Dario. Eu Dario. Quase 1.000 perfis de influenciadores também foram removidos das redes sociais. Cara, que sensacional. Incluindo do Neymar, brincadeira. Também não. É que o Neymar é o maior divulgador de bet do Brasil. Brincadeira, né? Não. Já parou. Não, também não é assim bagunçado, não. E o governo também vem cumprindo a determinação do STF que proíbe o acesso dos beneficiários de programas sociais como Bolsa Família e BPC. Um ponto importante, né? Você acha que as pessoas não têm coragem de criticar a Bet por medo de perder dinheiro? Porque na internet eu nunca vi. Pessoal dos perfis de investimentos, né? Que todos eles trabalham com educação financeira, eu nunca vi nenhum se posicionando contra as bets. Só a gente. Os amiguinhos que divulgam bet, eles não falam nada, ninguém fala nada. Verdade. Engraçado, né? Não é porque seu amigo tá fazendo burrice, não, que você não pode ir lá e falar pra ele, ô, seu cangaceiro, fela da p... para de divulgar bet, né? E no Congresso Nacional, os parlamentares estão discutindo o regime de urgência do projeto de lei que restringe a propaganda de apostas online. Cara, isso aqui é a coisa mais urgente do Brasil nesse momento. Coloca aqui quem tá defendendo esse regime de urgência. Bota a carinha aí pra gente aplaudir. Bota a cara. Se você é um deputado e tá contra essa porra, fique esperto, porque daqui a pouco a gente vai começar a colocar sua cara em tudo quanto é lugar. Esse negócio deles proibirem anúncio de bet, não proibir colocar anúncio com a sua cara, não. Eu saio pondo anúncio da sua cara em tudo quanto é lugar. Eu ponho outdoor no Brasil inteiro, com a sua cara falando que você defende bet. O deputado da bet, eu vou disparar uns 5 mil outdoor com essa porra. Você vai ver, eu vou gastar meu dinheiro inteiro com isso nessa eleição. E eu tenho dinheiro pra gastar com isso aí. Esse ano, menino, foi bom aqui o negócio. Tô quase igual bet de ganhar dinheiro. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu prazo de 48 horas para os presidentes de 7 tribunais de justiça explicarem o pagamento de penduricários acima do teto constitucional. Ixi! O que contraria uma decisão recente do Supremo. Ele pediu a folha de pagamento aí dos últimos 4 meses e advertiu que quem tiver descumprindo a decisão pode ser afastado imediatamente dos cargos. Além de responder nas esferas penal, civil e disciplinar. Uma salva de palmas. Do nada, rapaz, mas tá uns nabos. Ano eleitoral, as coisas funcionam nesse país, rapaz. Hoje, assim, nossos
Vocês estão do lado certo dessa vez aqui. Que é isso? Ô, Alexandre de Moraes, se eu te critiquei algum dia na vida, você me desculpa. Eu nunca critiquei. Eu também não. Se eu critiquei o senhor algum dia na vida aqui, Vai eu nunca perdoando. critiquei também. Você vai me perdoando, que eu devia estar errado, porque um homem de tamanho e bom senso, né? Se ele baixar logo uma disciplina logo, ele já é governador do Brasil. Se ele baixar logo uma medida pra impedir essas bets logo, a gente até... Nossa, já pensou? Ei, Alexandre é nosso rei. Que isso, cara? Baixa, resolve essa porra. Moralize essa república, Alexandre. Vamos ver se tu é homem mesmo agora. Bora ver se você é homem. Agora, sabe o que você podia fazer, Xandão? Impede o Lula e o Bolsonaro de disputar a eleição. Uma lapada só. Segunda-feira chega assim, ó. Nem Flávio, nem Lula. Pá, baixa a legislação, acabou. Qualquer pessoa que tem qualquer envolvimento em qualquer coisa, investigação, tá proibido de disputar a eleição. Ave Maria. Acabou logo com essa p... Ixi, Maria. Renanzão versus Caiado. É, Renan versus Caiado. Né, Aí fica bom, E a hein? Tabata do Amaral, que ela ia se candidatar. Tabata ali E o pela Andrade. Raia Nova. Isso aí ia virar um negócio Que louco. loucura. Ciro Gomes. Ia virar isso aqui, movimenta a Alcione. O Itamaraty afirmou que a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos poderia abrir margem para o uso da força militar americana contra o Brasil. Já foi falado isso, já. Mas o governo Trump disse que as sanções aplicadas contra empresas e pessoas brasileiras tiveram um caráter meramente financeiro e criminal e negou qualquer ação militar para coibir a atuação de facções. Quando ele nega, que me preocupa. Se ele tivesse falando que ia entrar, da Ele última fala, vez que "Vou ele negou fazer essas nada." coisas foi o Maduro embora. O Maduro acordou lá no... Lá no Chilindró. Cara, é engraçado, o Trump é igual aquele cachorro, quando ele tá caladinho que você preocupa. Você Aquele fala, cachorro "Rapaz." vindo assim, ó. Não, irmão. Mas é amigo. E pra fechar aqui o programa, a gente traz algumas notícias realmente relevantes, né? A gente leva com humor o Brasil, gente, porque não tem outro jeito, né? Eu sei que às vezes vocês ficam chateados aí quando a gente ri do político que você leva a sério, ou das coisas que você leva a sério, mas esse é um programa que ri de todo mundo, né? O Giro da Bolsa tem a função da gente tentar rir de notícias que não são de rir. Você vai me desculpando aí por ter rido do seu político de estimação? Não fica puto não, A né? gente Por é causa igual do você eleitoral, aí do outro lado. A gente também tem vontade de chorar. Eu também tenho vontade de chorar. Aí você fala, Raul, mas aí dessa maneira, quando a gente bate em todo mundo vira piada, né? Cara, o melhor momento do Brasil, historicamente, você pode olhar no crescimento do PIB, é quando ninguém acreditava no governo. Quando a gente começa a acreditar, uma parte começa a acreditar, o Brasil não cresce, né? Porque aí a gente cobrava todo mundo. Você lembra? O Cacete e Planeta fazia piada, com os políticos tudo, e tudo funcionava. Então, acho que a gente tem que trazer esse espírito de volta, né? É isso que é importante. Trazer o espírito do Cacete Planeta, do Pânico. O do Pânico, eu acho que hoje em dia não pega bem, porque é muito machista, né? Se botasse aqui umas 5 com biquíni, o pessoal, a audiência masculina ia gostar, mas a audiência feminina não ia gostar. Mas aí a gente pode botar o Ricardela de cueca aqui. Pode, pega bem. Aí não sei. Pega não, que eu já vi. E a Copa do Mundo de 2026 teve o pior aproveitamento em pênaltis dos últimos 60 anos. E aquele cara que errou o pênalti, o Bruno Guimarães, né? Imagina que nos últimos 40 anos o Brasil nunca tinha errado um pênalti. Consola saber que Mbappé e Messi também perderam um pênalti nessa Copa. Quem que é Mbappé? Mas isso aí foi foda. Esse jogo da Noruega foi difícil. Aí eu tentei ficar com raiva do Haaland lá, mas aí eu fui ver a entrevistinha dele. O bicho é gente boa demais, não tem como gente não. boa, maluco, é. E antes do jogo contra a Espanha, o Cristiano Ronaldo afirmou que essa é a última Copa dele. Ele tinha falado isso na outra também, não falou? Só que agora ele tá com 41 anos de idade. Eles vão botar quem? Ele era o melhor jogador de Portugal ainda. Pô, mas vai jogar 45 anos de idade? Pô, cara, se o cara tiver bem, eu acho uma coisa assim. Mano, não existe você estar bem aos 45 anos de idade pra jogar a Copa do Mundo. O vozinho não tava com 45? Aos 41 ele já é um monstro sagrado. Então, ele é um monstro sagrado, cara. Mas vai ter algum jogador de Portugal. Ele não vai ficar. Ele vai ficar entre os piores ali, não consegue nem ser escalado? Eu acho que consegue. Ué, a gente tem o Ronaldinho, podia ter trazido o Ronaldo Fenômeno. Não, mas só meter uma Ué, cara nele. é Monjarão. cara, eu vou dizer pra você, eu vou cravar em pedra aqui pra você. Esse velho não aposenta fácil, não. Vamos supor que ele piore agora o dobro. Pior 16, pior 30. Ele ainda seria o Cristiano Ronaldo. Ó, só pra te contar que a Espanha bateu a Bélgica, tá? Tá. Então já tá na Só pra te semifinal. contar que o Neymar deu um indício que vai se aposentar, viu? O Neymar já tava aposentado, ele foi pra Copa aposentado. Você viu um vídeo que saiu das jogadas do Neymar no jogo contra a Noruega, que ninguém tocava pra ele? Várias jogadas que ele tinha condições de receber e a galera não tocava pra ele. Mas se pudesse, eu tocaria pro Neymar? Pô, fiquei muito triste com essa derrota dessa seleção. Eu não tô conseguindo encerrar esse programa, porque ele é o programa mais perto da derrota da seleção e nunca mais nós vamos falar disso. É verdade. Vamos colocar 1 minuto de silêncio no final desse vídeo? E quem chegar até o final desse minuto de silêncio, tem um presente. Não interessa se ela é coroa. É silêncio. Panela velha é que faz. Ela é madura, já tem mais de 30 anos. 30 anos é coroa. É a régua do Ricardelas pra jogador de futebol. Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Pô, o Cristiano Ronaldo já tá praticamente morto. Ele tá com 40 anos.